Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Os irmãos podem se sentar. O que eu gostaria de tratar com os amados hoje, sobre essa temática natalina, dia 22, onde as igrejas estarão fazendo seus cultos de Natal, nós vamos estar apresentando nosso musical. Então não vai dar assim para explanar com um pouquinho mais de profundidade aquelas 4 perguntinhas que aparecem no nosso teaser, né? Teaser é um termo aí do marketing, que é para aguçar a curiosidade daqueles que estão assistindo, né? Por isso que está lá no nosso musical de Natal. Teaser, o que é isso? Vai gerar ali uma curiosidade para que as pessoas possam participar do nosso evento. E a gente colocou lá 4 perguntinhas. Por que Jesus nasceu? Por que ele precisou nascer? Por que ele precisou morrer? Por que todo mundo diz que ele é o meu salvador? E ele veio me salvar de quê? E eu gostaria que hoje a gente pudesse responder a essas perguntas, explanar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa compreender de maneira um pouco mais profunda o porquê do Natal e você também possa explicar, de repente, na sua ceia de Natal, no dia 24, quando reunir a sua família, você possa, de repente, ter um pouco mais de material bíblico para poder falar, né, nesse momento tão especial do ano, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Amém? Quando a gente para analisar sobre o que o Natal tem se tornado, irmãos, eu fico pensando assim, as pessoas sabem que o Natal está relacionado a Jesus, ao nascimento de Jesus, mas a nossa prática é completamente diferente. A Esté participou da cantata lá do Colégio Batista, lá no Macapá Shopping, aí foi, cantaram, aquela coisa linda, tudo muito bonito, as famílias tirando foto. Aí, quando os alunos estão saindo, aí o pessoal responsável lá por tudo, né, o presépio, eles organizam. Aí nem glória a Deus não, né? Muito bom, o Colégio Batista está aqui conosco de novo. Crianças, façam uma fila aqui todo mundo, né? As outras crianças que estavam lá, vamos tirar foto com o Papai Noel. Falei, poxa, acaba de ter uma mensagem bíblica, uma mensagem bonita sobre o que é realmente o Natal, mas parece que na mente de quem não serve a Deus como nós, né? Isso não faz sentido, parece que não entra. E eu peço até você, pai, não deixe o seu filho tirar foto com o Papai Noel. Ah, mas é tão bonitinho. Não deixe, porque vai começar, depois vai ter que desconstruir. Então não é mais fácil a gente construir de maneira correta do que deixar a construção errada para depois ter que desconstruir o errado para construir, vai dar mais trabalho. Então, tá no shopping, muito bonitinho e tal, Papai Noel. Não, papai quer tirar foto. Não, filho, isso não existe, é errado, não é bíblico. Isso você já vai ensinando desde pequeno. E a gente começa a ensinar o que de fato é o Natal. E começa primeiro não cedendo ao mercado, né? A tudo aquilo que, tanto no Natal quanto na Páscoa, o cristianismo está cheio de vícios. E a gente precisa destruir isso. Então, por que de fato Jesus nasceu? Por que ele precisou vir ao mundo? E essa é a primeira pergunta que eu gostaria de responder aos irmãos. Por que Jesus precisou nascer? Vamos lá para Mateus 5,17? Abra sua Bíblia em Mateus 5,17. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Primeiro, Jesus precisou nascer porque ele veio para cumprir a lei. Jesus veio fazer o que nós não conseguimos fazer. Então Jesus ele veio apresentar a sua perfeição. Ele demonstrou a sua perfeição e se mostrou capaz, como ser humano perfeito, de morrer, que a gente vai entrar lá mais à frente, né? De morrer por aqueles que não merecem, que somos nós. Aí talvez você pode parar assim para refletir. Por que Jesus precisou nascer? Por que Jesus então era perfeito? Porque Jesus nasceu de uma virgem. Claro, José e Maria não poderiam ter tido ato sexual. Na mente de muita gente, porque o ato sexual é pecaminoso. Desconstrua isso da sua ideia, tá bom? Jesus nasceu de uma virgem para demonstrar que o nascimento dele não é um nascimento tão natural, não é natural como os demais, é algo sobrenatural, é algo de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Agora não é porque o sexo é pecado. O sexo se torna pecado quando você não cumpre de acordo com as regras, né, de acordo com como Deus determinou e estabeleceu. Mas o sexo em si é bom, foi criado por Deus. Amém? E Adão e Eva cultivavam essa arte antes do pecado. Quando eles foram criados, Deus falou, e eles estavam nus e não
se envergonhavam. Deus olhou para eles e falou: multiplicai, enchei a terra. Eu acho que tem gente que pensa que eles só fizeram isso depois do pecado, né? Ou que o ato sexual era o fruto. Então, não pense nisso. Então, amém? Só para poder esclarecer algumas coisas aqui. Nós banalizamos aquilo que Deus criou de maneira boa. Então, a gente precisa entender isso. Jesus nasceu. O seu nascimento da Virgem Maria foi o nascimento que demonstra o poder sobrenatural de Deus. Então, Jesus não nasceu como nós nascemos em pecado. O nosso DNA já carrega o pecado. Né? Davi vai dizer no Salmo 51, verso 5, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Jesus nasceu perfeito e Jesus viveu de maneira perfeita. E ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então, quando Jesus nasce, porque ele poderia simplesmente aparecer, né? Dizer: olha, eu sou perfeito, eu vou morrer por vocês. E pronto, papuf, morreu e acabou, e Jesus morreu por nós. Mas Jesus veio, nasceu, passou por todo o processo para demonstrar, para ensinar e para dizer: olha, eu sou perfeito. E a palavra do Senhor vai dizer que, assim como nós, ele foi tentado e ele venceu as tentações. Tem uma frase, não me recordo de quem falou, mas Adão caiu no paraíso, Jesus venceu, continuou de pé no deserto. Aquela tentação em que Jesus teve, Mateus 4 nos apresenta isso. Então Jesus nasceu, Jesus apresentou as suas condições divinas, mas os seus atributos divinos, mas também nos apresentou as suas condições humanas. E nós podemos observar isso no decorrer dos evangelhos, a vida de Jesus. Jesus cansou, Jesus foi tentado, Jesus teve fome, Jesus passou, ele tinha necessidades fisiológicas assim como nós, mas ele demonstrou a sua perfeição. Então guarde isso na sua mente, nunca pense: não, Jesus pecou. Talvez isso pode ser algo tão simples, né? Não, mas isso todo mundo sabe, nem sempre. Uma vez eu escutei alguém falando assim: Jesus nunca pecou. Aí alguém olhou assim: tá ruim que Jesus nunca pecou. Se Jesus tiver pecado, está todo arruinado o projeto salvífico. Então, se algum dia surgir esse questionamento, ou alguém perguntar assim: Jesus pecou alguma vez? Você falou: nunca. Porta dos Fundos está querendo fazer esse tipo de coisa aí, mas não existe isso. Não vou nem entrar nesse assunto, né? Vamos dar nem mídia para eles. Mas Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. E ele nasceu para demonstrar a sua perfeição. Ele nasceu para dizer para nós: olha, eu posso fazer aquilo que vocês não podem fazer. Jesus veio abolir a lei. Não, Jesus veio cumprir. Quem mais conseguiu cumprir a lei? Ninguém, só Jesus. Os judeus, os fariseus apregoavam a salvação, né, pelo cumprimento da lei, a perfeição pelo cumprimento da lei. E Jesus chegou e disse: eu vim cumprir. Em outras palavras, né? E aí no decorrer do texto a gente vai ver, se você olha para uma mulher e deseja no coração, você já adulterou. Se você nutre um sentimento de ódio por alguém, você já matou. Se você faz juramentos, está pecando. E Jesus começa a mostrar que a lei de Deus é muito mais do que a letra redigida, e sim os princípios de Deus estabelecidos. Então os judeus achavam que cumprir alguns rigores, que nem isso eles conseguiam cumprir. Jesus está dizendo: é muito mais embaixo, meu filho. Você está achando que o adultério é o ato praticado? Seus pensamentos já se resumem em adultério. Você está achando que o pecado é isso? Então eu vou fazer uma coisa: eu vim cumprir aquilo que vocês não conseguem. Aí você consegue ter noção de que nunca passou um pensamento impuro na cabeça de Jesus? Consegue imaginar que Jesus, a gente, quando pensa que não, já está, né, pensou que está repreendido. Mesmo que seja lapso de segundo: Senhor, me perdoa. Isso nunca aconteceu com Jesus. Ele nunca pecou. E ele foi tentado. Ele passou por lutas. Ele passou por dificuldades. Mas nunca pecou. Então Jesus nasceu para demonstrar a sua perfeição. Jesus nasceu para cumprir a lei e para fazer aquilo que você e eu não podemos fazer. Porque ele precisou morrer. Lá em Romanos 5:8, a palavra do Senhor diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero que você guarde isso. Cristo morreu por nós. Por que Jesus precisou morrer? Ele precisou morrer para nos substituir lá na cruz e demonstrar a justiça de Deus. A gente já falou sobre isso. Costumeiramente a gente tem falado sobre isso. Então Jesus nasceu, ele precisou nascer por conta do pecado de Adão. E Jesus então não era suficiente a sua vida de santidade.
ele precisaria morrer. Só um ser perfeito poderia morrer por seres imperfeitos. O único pecado que eu consigo pagar é o meu. Como? Por toda a eternidade no inferno. O único pecado que um ser humano consegue pagar é o seu. Como é que você paga? Uma eternidade no inferno. Só. Eu não posso chegar e falar, eu vou morrer pelo Aleph. Por quê? Porque eu só posso morrer por mim e sem Cristo, né? Estou dizendo pessoa sem Cristo. Se eu quiser morrer por alguém, é só mesmo por mim para pagar os meus pecados. Isso significa uma eternidade longe de Deus. Agora, para morrer por pessoas imperfeitas, precisa ser um ser perfeito. E Jesus demonstrou a sua perfeição. Amém? Estamos entendidos quanto a isso? Então, por que ele precisou morrer? Para nos substituir lá na cruz. A morte de Cristo é substitutiva. Existe um chamado liberalismo teológico, onde eles tentam tirar aquilo que é considerado mito da Bíblia. E uma pessoa morrer e ressuscitar ao terceiro dia, isso não é racional, isso não é razoável, isso é, na linguagem científica, isso é um mito. Como é que pode alguém morrer e depois de 3 dias ressuscitar? E já existe essa teologia, certo? Teologia liberal. E eles vão tentar tirar esses mitos. Aí como é que faz então essa aplicação? A questão não é que Jesus ressuscitou de fato. A questão é que a gente precisa entender que os nossos sonhos precisam ressuscitar. A gente não pode. Essas pessoas que às vezes passam em depressão, é porque elas não estão entendendo a linguagem figurada e simbólica do Evangelho. É que Jesus ressuscitou, o que quer dizer que todos os dias nós morremos, o nosso emocional também. Olha que dia morto. Olha, então deixa ressuscitar o seu dia. Se toda essa falácia fosse verdade, todos nós estávamos condenados ao inferno. Porque o pecado de Adão não foi figurado, não foi simbólico, foi real, aconteceu. Adão pecou. Então, a morte de Jesus e a sua ressurreição, para provar a nós que a sua morte teve validade, também precisa ser real. Então, Jesus morreu na cruz de maneira substitutiva. Ele morreu no seu lugar, ele morreu no meu lugar. E isso também acontece para demonstrar a justiça de Deus. Nós falamos sobre isso. Por que Jesus precisou morrer? Ele precisou nascer para demonstrar a sua perfeição. Como ser perfeito, ele precisou morrer na cruz. Por quê? Porque Deus é justo. E se Deus falou que o salário do pecado é a morte, se Deus falou que se Adão comesse do fruto, ele morreria, então alguém precisaria morrer pelos nossos pecados. Deus não ia passar a mão na minha e na sua cabeça e falar assim, está arrependido? Estou, então você vai vir para o céu. Glória a Deus por isso, porque meu filho se arrependeu. Não. Jesus precisava morrer na cruz para demonstrar a justiça de Deus. Estamos entendidos quanto a isso também? Então não é a minha e as suas obras que nos salvam. Nós não vamos para o céu, porque nós somos pessoas bonitinhas. Nós vamos para o céu porque Jesus nasceu, demonstrou a sua perfeição, morreu na cruz do Calvário. E todo aquele que tem fé em Jesus é declarado justo. Vamos lá para Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Até aí, demonstrando a sua justiça. Jesus morreu na cruz, porque Deus demonstrou a sua justiça. Ele é misericordioso, ele é amoroso, mas ele é justo. Ele não poderia abrir mão da sua justiça em nome da graça e em nome da misericórdia. Ele não pode abrir mão da sua justiça em nome do amor. Deus é 100% bom, 100% justo, 100% amoroso. Ele simplesmente é. Esse é o nome dele. Quando ele fala com Moisés, eu sou. Eu não sou mais um atributo do que outro. Então Deus demonstra a sua justiça quando, por amor a nós, Ele mesmo se entrega para morrer por mim e por você. Como Ele se entrega? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, recebe a minha e a sua culpa. Deus estava naquele momento fazendo com que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, sem que Ele precisasse abrir mão de nenhum dos seus atributos. Amém?
Às vezes nós precisamos abrir mão, né? Fazer concessões. Não seja tão duro. Faça algumas concessões, por favor. A gente faz isso. Às vezes, em nome da misericórdia, eu abro mão da justiça. Às vezes, em nome da justiça, eu não ajo com misericórdia. Mas Deus não é assim. Ele é tão perfeito que até mesmo no momento de agir com graça e misericórdia, Ele levou sobre si a minha e a sua culpa, a minha e a sua sentença. Por que todo mundo diz que Ele é o meu Salvador? Porque nós não... Essa é a terceira pergunta, tá? Por que todo mundo diz que Ele é o meu Salvador? Porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Eu acho engraçado a incoerência de muitos crentes, de muitos religiosos, de muitos católicos, independente da religião. Muitas vezes isso está impregnado na nossa mente. Você crê que Jesus morreu por você? Creio que Jesus morreu por mim. Então, Jesus morreu por você? Morreu. Jesus morreu por mim. O que você deve fazer para ser salvo? A lógica da resposta da pessoa deveria ser o quê? Nada. Jesus morreu por mim. Mas o que as pessoas muitas vezes respondem? Tem que cumprir os mandamentos. Olha. Mas Jesus não morreu por você? Morreu. O que você deve fazer para ser salvo? Um bocado de coisa lá que está na Bíblia. Perdoar os inimigos, amar os inimigos, perdoar as pessoas. Mas Jesus não morreu por você? Morreu. E o que você deve fazer para ser salvo? Você deve estar brincando com a minha cara. Só pode, eu estou te dizendo. Então Jesus não morreu por você. Se você precisa fazer obras de caridade e bondades para ser salvo, então não precisa alguém morrer por você. Basta você fazer o que tem que fazer. Eu quero comprar aqui um tomate na feira. Quanto é que é o quilo? Dependendo. R$4 o quilo do tomate. Eu pego os R$4 e pago pelo tomate. Ninguém precisa morrer para que eu compre aquele tomate. Mas por que a gente acha que, Jesus me comprou com seu próprio sangue, mas não é suficiente. Não é suficiente. Eu preciso fazer mais alguma coisa, né? Então, eu dou os R$4 pelo tomate, e o que eu tenho que fazer? Uma dancinha, alguma coisa, olhar para a câmera do estabelecimento, porque não é suficiente o preço que está sendo pago. Alguma coisa eu tenho que fazer a mais. Muitas vezes pode ser até um pouco, engraçado, mas é isso que a gente faz muitas vezes com a lógica da salvação. Eu creio que é por isso que a gente não consegue muitas vezes entender o significado da ceia, entender o que é o Natal, entender o que é a Páscoa, porque assim, Jesus morreu por mim. Que bonitinho. Mas no fundo, se eu não pagar o preço pela minha salvação, eu não vou para o céu. Por quê? Porque no fundo, eu sou o grande responsável. São os meus méritos que me conduzirão até o céu. Então, quando eu digo que Jesus é o meu Salvador, por que todo mundo diz que Jesus é o meu Salvador? É exatamente porque eu não posso salvar a mim mesmo. Porque não são as coisas que eu faço que me salvam. Então, para que fazer as coisas boas? A gente tem falado isso, mas eu bato na mesma tecla, porque eu sei que às vezes, talvez alguns já compreenderam, mas outros ainda não. Alguns já estão aqui há 2 anos e meio, ou quase 3 me ouvindo falar sobre isso, mas outros não têm todo esse tempo. E às vezes na repetição a gente grava algumas coisas, tá bom? Então, por que é que eu tenho que fazer coisas boas? Porque eu sou salvo. Eu não tenho que fazer coisas boas para ser salvo. Eu tenho que fazer coisas boas porque eu sou salvo. Então, se eu sou filho de Deus, eu preciso demonstrar que eu me pareço com Ele. Eu preciso demonstrar que as minhas obras condizem com alguém que é filho de Deus. É claro que eu não sou perfeito. E não vou ser enquanto eu estiver aqui na terra. Mas eu posso buscar dia após dia me tornar mais parecido com Cristo. Para que as pessoas olhem assim e falem, olha, essa pessoa é diferente. Se ela tivesse todo o conhecimento teológico sobre isso, ela poderia falar, essa pessoa é um filho de Deus. Por quê? Porque ele se parece com Deus. Ele se parece com Cristo. As ações dele apresentam Cristo. As ações dele apresentam Deus. Então, não são as nossas obras que nos salvam. Por que é que eu busco viver em santidade? Por que é que eu busco viver uma vida de piedade? Porque eu quero me tornar cada vez mais parecido com Cristo. Ele me salvou, Ele nasceu. Irmão, se a gente parar para refletir sobre isso, aquele que governa soberanamente todas as coisas, aquele que os céus e a terra não podem contê-lo, aquele que a palavra do Senhor diz que as águas do oceano
cabem na concha de sua mão, aquele que chama cada uma das estrelas e elas comparecem, nenhuma delas ousa não comparecer diante dele. Esse Deus que faz tudo isso, esse Deus que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra, esse Deus se tornou um ser pequeno como você e eu. Que quando a gente sobe alguns metros de altura, não consegue nem ver ninguém andando na rua. Você não acha que isso já seria uma humilhação tal? Esse Deus nascer, ser gerado pela sua própria criação, ter que ser amamentado, ter que ser cuidado, ter que ser protegido em alguns momentos pela sua própria criação. Tá? Eu estou colocando aqui. Ah, não, mas quem criou foi Deus, foi Jesus, como é que foi? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade. Então Jesus é Deus. Ele ter, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ter que ser gerado pela sua própria criação, isso já é uma tremenda humilhação. Aí ele se entrega da maneira mais vil, né, que um ser humano poderia se entregar na cruz. Somente os mais miseráveis morriam por crucificação. E Jesus então morre. Por mim e por você. Aí muitas vezes a gente chega e diz, eu estou pagando o preço pela minha salvação. Isso é dar um tapa na cara de Deus. Talvez você nunca tenha percebido isso. Mas mesmo que dizer, para que mesmo Jesus ter morrido por mim, se no fundo, quem paga pela minha salvação sou eu? Para que Jesus ter nascido? Para que Jesus ter morrido? Se no fundo sou eu que me salvo. Aí eu chego lá no céu e Deus fala, olha, parabéns, Natan. Quase que... Senhor, as tentações foram terríveis. Mas, graças a mim, consegui. E aqui estou. O Senhor deu uma ajudinha. Também, né? O mérito não é todo meu, vou ser humilde, né? O Espírito Santo me ajudou, né? O Espírito Santo me ajudou, mas, rapaz, obrigado pela ajudinha, Espírito Santo. Os 25% aí o Senhor, né, me ajudou. Se não fosse, quem sabe, de repente eu nem chegaria, né? Se o Espírito Santo não tivesse me ajudado. Mas, obrigado, Deus, por mandar o Espírito Santo me ajudar. Mas foi suado. Quase que eu fico. Eu só estou querendo fazer a gente refletir sobre como muitas vezes o nosso pensamento é prepotente e a gente ignora o que nós estamos celebrando no Natal. Quando a gente para pensar sobre isso, eu acho que você vai ter muita mais moral e ousadia para falar assim, filho, não tira foto com o Papai Noel. Ah, mas eu quero, quem morreu na cruz não foi ele. Ah, mas não foi ele que nasceu numa manjedoura. Ah, não foi ele que abriu mão de toda a sua glória por você. Não tira foto com ele. Não. Vamos parar para refletir sobre isso. Por que todo mundo diz que Jesus é o meu Salvador? Porque eu não posso salvar a mim mesmo. Então a minha vida de santidade é ingratidão. Primeiro, ainda que... Olha como é que é interessante isso. Ah, aceitei Jesus pela fé. Aceitei, glória a Deus. Se o Espírito Santo não morasse em mim, eu não teria condição de viver em gratidão. Porque a gente, ser humano, é horrível mesmo, não tem jeito. Jesus morreu por mim, se entregou na cruz do Calvário. Estou ciente disso, Jesus morreu. O que eu tenho que fazer agora? Rapaz, é o seguinte, você já tem a salvação. E agora? Agora é viver em santidade, porque é o que Ele quer, né? Então, viva em santidade, busque servir ao Senhor com amor. Para alcançar a salvação, não, Ele já te deu a salvação. Já me deu? Já. Então, mas por que eu tenho que fazer? Por gratidão. Poxa, seria muita... Ele te deu aquilo que você jamais conseguiria comprar, o melhor presente, salvação. Então, por favor, anda na linha, tá bom? Obedece, porque, poxa, seria feio você viver, né, de maneira ingrata. Não, tá bom. Se Deus não gerasse em nós Ele mesmo, né, se o Espírito Santo não passasse a morar dentro de nós, ninguém ia conseguir. Porque a gente, com o Espírito Santo dentro de nós, a gente ainda peca. Eu lhe digo, se o Espírito Santo não vivesse dentro de nós, a gente ia ignorar esse presente e ia continuar na vida deslavada em pecado. Então, por que pastor, que eu tenho que viver... por que eu tenho que abandonar, então, o pecado? Porque você é salvo. O Espírito Santo mora dentro de você. Você tem força para resistir o pecado. Só não resiste se deixar a carne falar mais alto. Mas tem condições, que a Bíblia diz que nunca nos veio... não nos sobreveio tentação além das nossas forças. Nunca nos sobreveio. Então, vivamos em santidade, não para ser salvo, mas porque já somos salvos. Por que então? Porque Jesus é o meu Salvador. Porque Ele nasceu
demonstrou sua perfeição, morreu na cruz do Calvário, e a única coisa que ele exige de mim para a salvação é fé. E como é que eu demonstro que eu tenho fé em Jesus? Dizendo que eu tenho fé. Não só. É claro, tem que confessar com a boca, crer no coração. Mas são as nossas ações que demonstram se nós somos filhos de Deus. E a quarta, ele veio me salvar de quê? Quarta pergunta. Sabe de que o Senhor veio nos salvar? Dele mesmo. Deus é tão autossuficiente, Deus é tão poderoso, que Ele não veio nos salvar do diabo. Ele não veio te salvar do diabo. Ele morreu na cruz para me salvar do diabo. Ele veio te salvar dele mesmo. Porque Ele foi quem deu a lei. Ele foi quem estabeleceu os mandamentos. Foi Ele quem falou para Adão: se comer do fruto vai morrer. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Fomos salvos de Deus, por Deus e para Deus. Esqueci quem foi que disse essa frase. Mas fomos salvos dele mesmo, por Ele mesmo e para Ele mesmo. Então, de que foi que o Senhor veio nos salvar? Dele mesmo. Porque no último dia, lá no o fogo, incessante, enxofre, Satanás vai estar queimando também. Quando ele disser assim, apartai-vos de mim, para aqueles que estiverem à sua esquerda, para o lago de fogo, preparado para quem? Para quem que foi preparado o lago de fogo? O diabo não foi preparado para ele reinar, foi preparado para ele queimar. Foi preparado para ele. Não, Deus falou: Satanás, tá difícil da gente ficar dividindo aqui o governo, né? Então eu vou criar um lugar para você ser o chefe. Deus ficou com dó do Satanás, né? Vou criar aqui um lugar, jamais. Criou um lugar para a condenação dele. E todos aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus e que pensam e que dizem: eu tomo sobre mim as responsabilidades do meu pecado, o que ele está dizendo é: pode deixar. Eu não aceito o sacrifício de Jesus na cruz. Eu não quero um compromisso com esse Senhor. Eu quero viver a minha vida. Eu sou uma pessoa boa. Eu faço as coisas. Sabe o que ele está dizendo? Deixe que eu arco com as consequências dos meus atos. Essas consequências são drásticas. E o que Deus está dizendo é: eu estou querendo te salvar de mim mesmo, da minha ira, que é santa. Talvez isso pode ser forte, porque às vezes a gente quer colocar Deus nos nossos valores, com aquilo que a gente entende que é moral, e está ficando cada vez mais difícil, porque a sociedade tem moldado muitas vezes o nosso pensamento, porque a gente conhece pouco de Bíblia, A gente conhece muito as séries da Netflix, conhece muito os seriados aí que aparecem na Sky, conhecemos muito de futebol, a gente conhece muita coisa assim, Facebook, Instagram, a gente sabe muita coisa. Agora a Bíblia a gente está conhecendo pouco. E aí quando os valores do mundo são estabelecidos por meio de tudo isso, aí a gente começa a querer pegar Deus e encaixar nesses valores. Por isso que muita gente fala assim: não, mas Deus é amor. Que amor que eles estão falando? Não é um amor bíblico. É o amor que a sociedade tem pintado. Aí não consegue ver esse Deus que tem uma santa ira. Não consegue ver um Deus que disciplina o filho, porque os pais de hoje não conseguem disciplinar os filhos porque acham que isso é falta de amor. Aí eu não consigo ver um Deus que disciplina. Um pai que cuida, que ama, e esse amor é demonstrado por meio de disciplina. Aí eu não consigo ver um Deus onde a palavra do Senhor apresenta a sua ira. Então creia que Ele veio nos salvar dele mesmo. Creia. Lá em Isaías 53:10, aquela passagem que apresenta o sofrimento do Messias, ele diz o seguinte: a Deus agradou moê-lo. Isso é forte. Foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus que Jesus fosse moído na cruz do Calvário. Por quê? Para que você e eu pudéssemos ser salvos. Jesus recebeu a ira. O próprio Deus recebendo a sua própria ira. Porque nós jamais suportaríamos. Toda a eternidade nós ficaríamos longe dele. Se a gente parar para refletir sobre isso, os nossos natais serão completamente diferentes.
E o que eu gostaria que você fizesse ao sair daqui hoje é falar assim: a ceia de Natal da minha família esse ano, não sei como é que foram as outras, né? Mas esse ano eu vou dar uma palavra. Comece a falar com o Senhor. Não é também para chegar lá, né, e excomungar todo mundo. Mas se coloque você, coloque a sua experiência. Jesus precisou nascer para demonstrar a sua perfeição. Jesus precisou nascer para cumprir os mandamentos que eu não sou capaz de cumprir. Nenhum de nós somos capazes de cumprir. Então, quando nós reconhecemos um pecado nosso que seja, o que nós estamos dizendo é: nós precisamos de um Salvador. Como já falei aqui várias vezes para os irmãos, Adão não cometeu nenhum pecado, assim, vamos dizer assim, nenhum crime hediondo para ser expulso do jardim. Ele cometeu um pecado, que foi a desobediência. Ele fez o quê? Comeu um fruto. Deus falou: não come, ele comeu. Tipo assim: filho, vou sair, não come o sorvete que está no congelador, tá bom? Tá bom, papai. Aí o papai volta, o filho comeu uma colheradinha só. Poxa, papai, só foi uma colheradinha. Filho, isso aí é um pecado gravíssimo. O que isso significa, papai? Que toda a humanidade está perdida por sua causa. Parece que não faz sentido pra gente, né? Isso. Por quê? Porque nós não somos justos como Deus. Nós não somos verdadeiros como Deus. Ele é. Ele é verdadeiro. Ele é justo. E aí um pecado só que nós tenhamos cometido destrói qualquer coisa boa que a gente tenha feito. O salário do pecado é a morte. O salário de pecado... eu cometi um pecado, eu cometo duas coisas boas para pagar o pecado? Não. O salário do pecado é a morte. Mas eu ajudei várias idosas a atravessar a rua. Eu não sei quantas cestas básicas. Mas eu vou no abrigo de idosos. Mas eu vou no abrigo de crianças. Eu tenho feito um bocado de coisa para pagar os meus pecados. Não adianta. A única coisa que apaga o seu pecado é ou a sua morte ou a morte de um ser perfeito. E o único ser perfeito é Cristo. Fale isso no Natal. Leve a mensagem, a real mensagem do Evangelho. Papai Noel passa longe disso. Mas tem a ver com presentes. Não presente que você compra e que você de repente fala: poxa, é um amigo secreto, eu dou um perfume da Boticário e ganho uma caixa de chocolate da Garoto, se fosse mesmo da Cacau Show. Aí o cidadão fica reclamando: poxa, paguei tão caro por isso. Se Deus fosse reclamar aquilo que a gente devolve para Ele em comparação àquilo que Ele nos deu, já pensou? Se Deus fosse falar: poxa, filho, só isso. Eu dei tudo por você, você me dá só isso. Já pensou se Deus fosse reclamar? Mas tem a ver com presente. Use o momento lá do amigo secreto, da troca de presente, para poder apresentar o real presente que ninguém jamais consegue comprar. E ele precisa ser dado de graça. Não porque não tem valor. Pelo contrário, porque ninguém consegue pagar por ele. Já que ninguém consegue pagar, ele precisa ser dado. Essa é a salvação. Vamos ficar em pé?